O livro de Miqueias, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, escutai, ó terra, e tudo que nela há. E seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Pois eis que o Senhor virá do seu lugar, e descerá, e pisará sobre os lugares altos da terra. E os montes se derreterão debaixo dele, e os vales se fenderão, como cera diante do fogo, e como as águas que são derramadas em lugar íngreme. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó, e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos lugares de Judá? Eles não são Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de pedras do campo, e uma terra de plantar vinhas. Derramarei as pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as pagas serão queimadas com fogo, e de todos os ídolos eu farei uma assolação, pois os ajuntou pelo preço de uma prostituta, e pelo preço de uma prostituta retornarão. Por isso lamentarei e gemeirei, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais, e pranto como de corujas. Pois a sua ferida é incurável, porque chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis de forma alguma. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Pois a moradora de Marote esperou cuidadosamente pelo bem. Mas o mal desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Ó moradora de Laquis, amarra a carruagem aos animais ligeiros. Esse é o início do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel se acharam em ti. Por isso darás presentes a Moresete-Gate. As casas de Axibe se tornarão uma mentira para os reis de Israel. Ainda trarei um herdeiro a ti, ó moradora de Maressa. A glória de Israel virá até Adulão. Faze-te calvo, e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calvície como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Capítulo 2. Ai daqueles que tramam iniquidade, e maquinam o mal nas suas camas. Quando alvorece, eles o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os tomam de forma violenta. Cobiçam casas, e arrebatam-nas. Assim oprimem um homem e a sua casa, a um homem e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que, contra esta família projeto um mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis de forma tão arrogante, pois este tempo será mau. Naquele dia levantará contra vós uma parábola, lamentarão com pranto lastimoso, e dirão: estamos inteiramente arruinados. Ele mudou a porção do meu povo, como a retirou de mim. Tirou nossos campos e os dividiu. Portanto, não terás tu quem lance o cordel pela sorte na congregação do Senhor. Não profetizeis, dizem os que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estes os seus feitos. As minhas palavras não fazem bem ao que anda retamente. Mesmo tarde meu povo se levanta como inimigo. Tirastes o manto com a roupa daqueles que passam seguros, como homens que voltam da guerra. As mulheres do meu povo vós lançastes fora de suas agradáveis casas. Dos seus filhos tirastes a minha glória para sempre. Levantai-vos e parti-vos, pois este não é o seu descanso. Porque é poluído, deve destruí-lo, com dolorosa destruição. Se um homem andando no espírito de falsidade mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Eu certamente ajuntarei, ó Jacó, todos vós, certamente reunirei o remanescente de Israel. Eu os colocarei juntos, como as ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto. Eles farão grande barulho por causa da multidão de homens. O rompedor subirá diante deles. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor na cabeça deles. Capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? A vós que odiais o bem, e amais o mal, que arrancais a pele deles, e a carne dos seus ossos. Que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele. Lhes quebrais os ossos, e os cortais em pedaços, como para panela e como carne dentro do caldeirão. Então eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras.
Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o meu povo errar, que mordem com seus dentes e clamam a paz, e contra quem não coloca nada em suas bocas preparam guerra. Portanto noite virá sobre vós, para que não tenhais visão, e haverá treva sobre vós, para que não adivinheis. E o sol descerá sobre os profetas, e o dia será escuro sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, pois não há resposta de Deus. Mas verdadeiramente estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo poder, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi isto, eu peço, vós chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominam julgamento, e pervertem toda a equidade, que constroem Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes julgam por recompensa, seus sacerdotes ensinam por salário, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, e dizem, não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte desta casa como os altos lugares da floresta. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, e será exaltado acima das colinas, e pessoas afluirão em direção a ele. E muitas nações virão, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitas pessoas, e repreenderá nações poderosas distantes. E suas espadas se transformarão em arados, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todas as pessoas andarão, cada uma em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para sempre e sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha afligido. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá até mesmo o primeiro domínio. O reino virá para a filha de Jerusalém. E agora, por que choras em voz alta? Não há rei em ti? O teu conselheiro pereceu? Apoderou-se de ti dores, como há de uma mulher em trabalho de parto. Está em dores, e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como uma mulher que está em trabalho de parto. Porque agora sairás da cidade, e habitarás no campo, e irás até Babilônia. Ali serás salva. Ali o Senhor te remirá da mão de teus inimigos. Agora também muitas nações se reúnem contra ti, que dizem, seja profanada, e estejam os nossos olhos sobre Sião. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, pois as reuniu como feixes na eira. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, pois eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze os teus cascos, e tu despedaçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os teus bens ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, a um cerco contra nós. Ferirão ao juiz de Israel com uma vara no queixo. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Portanto, ele os entregará, até o tempo em que tiver dado à luz aquela que está de parto. Então o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E habitarão, porque agora será engrandecido até aos confins da terra. E este homem será a paz. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. E consumirão a terra da Síria com a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra, e quando pisar em nossas fronteiras. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitas pessoas, como orvalho do Senhor, como chuva sobre a grama, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. E o remanescente de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que exterminarei do meio de ti os teus cavalos,
e destruirei as tuas carruagens. E destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. E exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Tuas imagens de escultura e as tuas estátuas também destruirei do meio de ti, e tu não mais adorarás o trabalho das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, assim eu destruirei as tuas cidades. E farei vingança com ira e furor sobre os pagãos, por não ouvirem. Capítulo 6. Ouvi agora o que o Senhor diz: levanta-te, contende perante os montes, e ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, ó montes, a acusação do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó meu povo, o que fiz contigo? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te trouxe da terra do Egito, e te reme da casa da servidão, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ó meu povo, lembra-te agora do que Balaque, rei de Moabe, consultou, e o que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu, desde Sitim até Gilgal, para que tu conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Deveria me apresentar diante dele com ofertas queimadas, e novilhos de um ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus? A voz do Senhor clama a cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a designou? Ainda na casa do ímpio tesouros da maldade, e medida escassa, que é abominável. Devo considerá-los puro com balanças falsas, e com bolsa de pesos enganosos? Pois os homens ricos estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te farei enfermo, ferindo-te, e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Tomarás posse, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não ungirás-a-te com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Pois obedecem os estatutos de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e andais em seus conselhos, para que eu te faça uma desolação, e de seus habitantes um assobio. Assim suportarão a reprovação do meu povo. Capítulo 7. Ai de mim! Pois sou como quem colhe frutos de verão, como a colheita de uvas. Não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. O bom homem pereceu da terra, e não há um que seja justo entre os homens. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com uma rede. Eles fazem diligentemente o mal com ambas as mãos. Assim exige o príncipe, e o juiz pede por uma recompensa. E o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim eles tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinho. O mais correto é mais afiado do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia dos teus vigias e visitação. Agora será a sua perplexidade. Não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso guia. Guarda as portas da tua boca, daquela que repousa no teu seio. Pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Por isso olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até ele pleitear a minha causa, e executar o meu julgamento. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então ela, que é a minha inimiga, verá isso, e a vergonha a cobrirá, que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como lama das ruas. No dia em que teus muros forem reedificados, naquele dia o decreto será afastado para longe. Naquele dia também ele virá a ti, desde a Síria e das cidades fortificadas, e das fortalezas até ao rio, e do mar até ao mar, e do monte até ao monte. Mas a terra será desolada por causa daqueles que nela habitam, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias antigos. Como nos dias da tua saída da terra do Egito, eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Elas colocarão sua mão sobre sua boca, e os seus ouvidos ficarão surdos.
Lamberão o pó como serpentes e sairão dos seus buracos como vermes da terra. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a verdade e a Abraão a misericórdia que juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Fim do livro de Miqueias.